Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Aula de hoje, número de Avogadro. Avogadro foi um físico ali do final do século XVIII para o século XIX que fez a seguinte proposta. Ele propôs o seguinte: se eu tiver um recipiente, dois recipientes, tá? Cada recipiente tem um tipo de gás. Vou dizer aqui que aqui é gás oxigênio e nesse de cá tem gás carbônico. Se esses recipientes tiverem a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura, esse recipiente tem todas essas condições, mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. Avogadro, ele propôs que a quantidade de partículas, ok? Vou usar essa definição, a quantidade de partículas que eu tenho em um é igual à quantidade de partículas que eu tenho em outro. Como assim? Bem, olha só, o oxigênio ele é feito aqui pelos nossos átomos, né? O gás oxigênio, isso aqui é o gás oxigênio. O gás oxigênio é eu ter dois átomos de oxigênio e de alguma maneira eles estão ligados. Eu não vou discutir aqui ligação, ok? Aqui eu tenho um gás de oxigênio. O gás carbônico, por sua vez, ele vai ter dois oxigênio, ok? E um carbono. O carbono ele é um pouco menor que o oxigênio. Quanto maior for a posição aqui do átomo em relação do átomo, né? Quanto maior for a posição do átomo na tabela periódica, maior é o seu tamanho. Então o oxigênio é maior que o nitrogênio é maior que o carbono, por aí vai. E eles estão ligados de alguma maneira. Eu vou colocar aqui a ligação, ó. Não importa o tipo de ligação. A ideia é a seguinte. Aqui eu tenho a molécula de oxigênio, aqui eu tenho a molécula de gás carbônico. O Avogadro, né? Amedeo Avogadro, ele propôs que se ambos os recipientes têm a mesma pressão, volume e temperatura, se aqui tiver 100 moléculas de oxigênio, esse de cá, obrigatoriamente, tem que ter 100 moléculas de gás carbônico, tá bom? Só que como é que Amedeo poderia provar isso? Isso foi uma teoria dele. Ele propôs, deve ser assim. Na minha opinião, é assim. Ele teve os seus argumentos, que não vale a pena a gente discutir aqui agora. E ele estava certo. Agora a questão é, como é que a gente prova isso? A gente prova da seguinte maneira. O que a gente tem que lembrar? Aonde entra a importância da última aula, né? Da massa atômica. Como esse aqui é feito por dois oxigênio é posição 8, massa atômica 16. Como eu tenho 2 oxigênio, então eu vou ter um total aqui de massa atômica de 32. O gás carbônico, por sua vez, é 32 aqui, de 2 oxigênio, mas ele ainda tem mais um carbono, que vai dar uma massa atômica de 44, que a do carbono é 12, né? O que acontece aí é o seguinte, se eu junto uma quantidade de moléculas de oxigênio, se eu juntar a mesma quantidade em gás carbônico, isso vai ser proporcional a essas massas que eles têm. O que isso significa? Por exemplo, se eu pegar 100 moléculas de oxigênio, aqui do O2, se eu pegar 100 disso aqui, no total eu vou ter, 100 não, só 10. Eu vou pegar 10 disso aqui. No total eu vou ter 320 em massa atômica. Vocês concordam? Porque eu peguei 10 dessa molécula, cada uma tem 32, no total eu vou ter 320. Se eu pego 10 dessa daqui, obrigatoriamente vou pegar 10 dessa daqui também. Só que como essa daqui carrega um carbono, então no total eu vou ter 440 massa atômica. Então, vai ter essa questão de proporção. Amedeo ele tá afirmando pra gente que existe uma proporção, que existe uma relação numérica direta entre o número de partículas. Se tiver 200 de um lado, tem 200 do outro. E acabou. Certo? E aí fica a seguinte questão. Beleza, como é que a gente prova isso? Como é que Amedeo poderia provar isso? Eu vou fazer o seguinte. Como existe essa relação entre as massas atômicas, isso quer dizer que se eu pegar, anote isso, se eu pegar 32 gramas, agora eu estou falando de quilo mesmo, quilograma. Eu vou encher um recipiente, tá bom? Eu vou encher um recipiente em cima de uma balança, tá aqui minha balança. Eu vou encher esse recipiente só com oxigênio, até que ele marque para mim
32 gramas, certo? Isso quer dizer que eu vou ter colocado uma quantidade significativa de moléculas, né? Um monte de molécula, muita molécula mesmo. 32 gramas de oxigênio é muita coisa, tá bom? Vou colocar numa balança. E aí, olha só a sacada. Se eu pego 32 gramas de oxigênio com um determinado recipiente, ok? Se eu usar esse mesmo recipiente, eu tenho que pegar quantas gramas de gás carbônico? É aí que a Medeu falou, olha só. Como tem o mesmo número, como eu estou falando aqui, se aqui coube, vamos dar um exemplo, 100 moléculas, é um exemplo, tá? Porque não é 100 não, é um número bem maior. Se a gente pegar 100 moléculas dessa daqui, colocou dentro do recipiente, marcou 32, então eu consigo colocar também 100 desses aqui. Só que se eu colocar 100 desse aqui, não sei porque eu paguei 100, se eu colocar 100 desse aqui, o que ele vai marcar? Ele vai marcar 44. Por que ele vai marcar para 44? Porque cada um desse, né, além do 2 oxigênio, tem um carbono. Então vai marcar 44. E aí que fica um ponto interessante. Por quê? O ponto interessante é, se eu consigo pegar uma substância, uma quantidade de substância e pegar com uma pressão, um volume e uma temperatura, e esse valor pegar numa quantidade que dê exatamente aqui, ó, para a gente fazer uma comparação. Eu pego 32 gramas, agora gramas, eu estou pegando a massa atômica e transformando em gramas. Se eu pego 32 gramas de oxigênio, ok? E aí, eu pego o mesmo volume, a mesma temperatura, com a mesma pressão de gás carbônico, e isso der 44, isso significa que ambos os recipientes têm a mesma quantidade de partículas, têm a mesma quantidade de elementos. Por quê? Para esse aqui está dando 32, para esse aqui está dando 44, e isso só seria possível, certo? Dentro de um mesmo volume, se eles tiverem a mesma quantidade de partículas, porque vai ser proporcional à sua massa, tá bom? Então aí entra um ponto super interessante, que é, realmente, no caso dos gases, mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, eu vou ter o mesmo número de partículas. E isso vai dar um resultado super interessante, vai dar um impacto, melhor dizendo, super interessante a questão da densidade. Por quê? Embora eu tenha o mesmo número de partículas aqui, ó, vamos dizer, aqui agora eu sei que se eu pegar 32 gramas de oxigênio, agora eu estou falando de grama, não estou nem falando mais da massa atômica, eu peguei tanto oxigênio, um monte de oxigênio, até formar 32 gramas. E se eu pegar 44 gramas de gás carbônico, ok? Ambas essas coisas vão caber dentro de um mesmo recipiente. Bem, agora olha a ideia. O que significa esse 6,02 vezes 10 elevado a 23? É justamente um número exato não, é uma aproximação, ok? É um número de partículas que eu preciso para fazer 32 gramas de oxigênio. Ou, se você preferir, 44 gramas de gás carbônico. Ou, se você preferir, você pode escolher qualquer elemento aqui dessa tabela, qualquer um, ou até a composição, a junção deles. Eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó, vamos considerar o hélio. O hélio é aquele gás que normalmente tem em balão de circo, aquele que a gente enche a bexiga e a bexiga fica tentando subir, é feito de hélio. O hélio, ele é qual elemento da tabela periódica? Ele é o segundo. A massa atômica dele, certo? É igual a 4. Então, se eu pegar essa quantidade aqui de partículas, tá bom? Essa quantidade aqui de partículas de hélio, tá? De hélio, eu vou pegar tantas partículas, 1 hélio, 2 hélio, vou pegar aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. Isso vai dar 4 gramas, tá?
E vai caber dentro desse recipiente aqui, ó. O mesmo recipiente. Note que esse aqui, para eu fazer 32 gramas de oxigênio, eu pego 6,02 vezes 10 elevado a 23, e aí isso vai caber dentro de um recipiente. Mas se eu quiser encher esse mesmo recipiente com hélio, ok? Eu também vou pegar 6,002 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. Só que esse mesmo recipiente cheio da mesma maneira vai resultar somente em 4 gramas, certo? Então aparece essa relação entre o número de Avogadro. O que vem a ser o número de Avogadro? É aquele cara, é o número de partículas que eu preciso, anotem. O número de Avogadro é o número de partículas que eu preciso para ter exatamente em gramas, o valor que você tem de massa atômica. Então, se a minha massa atômica do gás carbônico é 44, a massa atômica, se eu pegar essa quantidade de partículas e colocar dentro de um recipiente, eu vou ter 44 gramas. Se a massa atômica do oxigênio é 32, se eu pegar essa quantidade de partícula e colocar dentro de um recipiente, eu vou ter 32 gramas. E em ambos os casos, eu vou sempre ter o mesmo volume. Por quê? Porque eu estou pegando a mesma quantidade de partícula e é isso que Avogadro disse, que se você tiver o mesmo número de partícula, você vai ter o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão. Você pode ter mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão. Pode, né? Não necessariamente é assim. Você pode ter esse caso aqui, ok? Então isso é o número de Avogadro. E isso vai dar origem à nossa grandeza conhecida como mol, que nós vamos discutir na próxima aula. Valeu!